Vamos para a palavra? 2 Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel, capítulo 6. Glória a Deus. Amém, amados? Está escrito: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, um número de 30.000. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, e partiu para Baalá de Judá, para trazerem de lá para Jerusalém a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, repete comigo, carro novo, e a levaram para casa de Abinadab, que estava na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava na colina. Aiô ia diante da arca. Davi e toda a sua casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Repete comigo, tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. Chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Davi teve muito medo ao Senhor naquele dia e disse: como vou conseguir trazer a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Versículo 12. Então avisaram Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi. Amém? Pode se sentar. Hoje amanhã, né? Hoje é véspera, o mundo está comemorando o quê? O nascimento de Jesus Cristo. E essa celebração ela é feita de várias formas, com cultos, com teatros, com cantata, com toda sorte, né, de celebração, para celebrar o nascimento de Jesus. Mas você concorda comigo que o Natal é uma vez por ano? Sim ou não? Ou seja, é uma celebração pontual. Você percebe como as pessoas mudam nesse período? As pessoas ficam mais boazinhas, as pessoas ficam mais sorridentes, as pessoas, né, elas parece que tira aquele semblante, aquela fisionomia de tristeza, parece que fica mais leve. Mas é agora. E quando passa? Parece que é uma terapia, parece que o negócio é terapêutico. Dia 24, dia 23, é um Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É um negócio terapêutico, que ela vai mexendo com a pessoa, ela vai ficando boazinha, ela vai ficando mais leve. Mas é pontual isso. Semana que vem, nós não estaremos mais falando de jeito nenhum do Natal de 2023. Semana que vem, porque a gente tem outro motivo. É o Réveillon, é o Ano Novo. Vamos estar falando Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo. É ou não é? Poxa vida, passou o Natal, chegou o Ano Novo, foi um momento leve, foi um momento gostoso. Por que a gente sente essa alegria, essa paz nesse período?
Porque tem um motivo. Esse motivo é Cristo. Mas passa, é pontual, passa o Natal, passa o Ano Novo, uma semana depois, você já está emburrado de novo. Então isso me fez pensar, o que a gente consegue fazer para manter essa chama, essa paz e saber que Cristo ainda continua. Eu não preciso de uma data pontual para celebrar Cristo na minha vida, para sentir a presença dEle, para ouvir falar demais no nome dEle. Você concorda comigo que é o período que mais fala de Cristo, de Jesus? É esse período. Por isso a atmosfera melhora. Porque o ambiente dentro de Israel é diferente do ambiente quando você passa a fronteira da Jordânia para dentro de Israel, ou então quando você passa a fronteira do Egito. Porque que a atmosfera dentro das terras de Israel é diferente? Porque lá se fala muito de Deus, coisa que não acontece na Jordânia, coisa que não acontece no Egito. Por que essa atmosfera nos envolve no dia 24, 25, e que Deus te abençoe, que Deus te dê um ano maravilhoso? Porque a gente usa muito Deus, a palavra de Deus, a gente fala muito de Cristo, por isso a gente fica mais alegre, a gente fica mais confortável, a gente fica mais em paz, a gente passa a gostar de todo mundo, até aquele que você não é muito chegado, você deseja Feliz Natal para ele. O que é isso, gente? Por isso eu queria manter essa chama acesa na pregação dessa manhã. Eu queria falar um pouquinho disso. Eu queria falar um pouquinho mais dessa presença, que ela não pode terminar dia 26. Ela não pode terminar no dia 2. Essa presença dele, ela tem que se manter. Por isso que eu insisto hoje em falar que sempre Jesus vai estar no nosso meio. Jesus não veio, gente, presta atenção, esse texto ele nos mostra uma coisa interessante aqui, talvez você nunca percebeu isso. Jesus ele não veio há 2000 anos atrás, ele veio muito antes que isso. Ele faz parte do Velho Testamento também. Então eu queria tratar um pouquinho hoje dessa questão da presença. Ele sempre esteve lá, ele esteve no seu tempo aqui na terra, e ele está presente ainda em nosso meio. Jesus sempre existiu. É ele que traz paz. É o Filho de Deus que nos traz essa paz que tanto a gente almeja. Nós lemos o texto aqui que fala da arca da aliança, a arca do concerto, a arca do relacionamento com Deus. E nós precisamos entender o que o contexto antes desse evento de Samuel capítulo 6, aqui é quando Davi vai buscar a arca definitivamente. Mas aonde estava essa arca? E da onde surgiu essa arca? Então eu peço para você hoje, nessa manhã, preste muita atenção, pois essa mensagem ela pode mudar a nossa forma de entender e ver Cristo na nossa vida também. Eu queria falar hoje sobre a relação, a querer mais da presença de Deus na sua vida, na sua casa e na sua igreja. Repete comigo: eu quero a presença de Deus na minha vida, na minha casa, na minha igreja. Amém, amados? Quem não quer? Mas aonde surgiu isso? Que arca é essa? Vamos lá, o povo ficou 400 anos escravo do Egito. Quando sai do Egito, Moisés é o escolhido de Deus para tirar o povo da escravidão. E o povo sai, o povo atravessa o Mar Vermelho, e o povo começa a caminhar rumo à terra prometida, que é Israel hoje, rumo a Canaã. E nesse caminho, a palavra do Senhor diz que o povo era um povo de dura cerviz, ou seja, um povo complicado, um povo difícil, um povo que tinha a mente, a cabeça de escravo. Eles tinham a concepção ainda de serem usados, de serem manipulados,
de serem doutrinados, e eles vêm de um país, de uma nação totalmente contrária aos critérios e à vontade de Deus, que tinha e adoravam e idolatravam vários deuses, e eles viveram dentro desse meio 400 anos. O povo saiu do Egito, e quando atravessa o Mar Vermelho, Moisés descobre um negócio: o Egito não saiu dentro deles. Eles não confiam em Deus ainda, eles não têm a percepção que daqui para frente dá para mudar, daqui para frente dá para ter uma nova vida, daqui para frente dá para construir uma nova história. Então nós estamos falando aqui de um povo difícil. Quando chega no Sinai, na região da península do Sinai, o Senhor fala assim: Moisés, sobe aqui na montanha, que eu vou passar para você, vou designar para você, vou explicar para você, vou dar para você as leis. Moisés sobe, Josué fica no sopé da montanha e Arão fica cuidando do povo. Moisés está lá no alto, conversando com Deus, pegando o decálogo, ou seja, os mandamentos, que era para nutrir o povo, ensinar o povo, preparar o povo, porque o povo ia caminhar, mas ia enfrentar depois inimigos, ia enfrentar todo tipo de seita, de religião que eles tinham que enfrentar uma outra nação, outras pessoas com outros costumes. Deus não queria casamentos, relacionamentos, né, de povos, de outros povos para com Israel. Tinha muita coisa, só que Moisés está demorando, Deus está passando. E é o seguinte, gente, engana-se você que acha que Deus passou apenas 10 mandamentos. As leis da Torá, elas são 613 leis, ordenanças e mandamentos, que faz parte da Torá. Por coincidência ou não, é o mesmo número de tendões, nervos e ossos que a gente tem no nosso corpo. É o que dá estrutura, espiritual, é o que dá estrutura emocional para o homem e para a mulher de Deus quando se apega às coisas de Deus. Então o povo é difícil, e como está demorando, porque eles falam assim: ó, esse Moisés aí que nos tirou do Egito, eu acho que ele não vai voltar não, acho que ele morreu. O Arão, faz o seguinte, vamos pegar os brincos, pulseira, vamos fazer um negócio aí, vamos colocar num buril, vamos derreter, e a gente faz um deus aí, um bezerro de ouro, e a gente começa a adorar e orar para ele, talvez a gente consiga ter um caminho aí. E o Arão faz isso, o irmão de Moisés faz isso. E acontece que quando Deus está passando as ordenanças para Moisés, Deus fala assim: para tudo, estou vendo um negócio lá embaixo que vai dar ruim. O teu povo lá que você tirou do Egito está adorando a outro Deus, acabaram de fazer um bezerro de ouro. Moisés desce rapidinho, chega lá para o Arão: o que está acontecendo? Fala assim: ó, esse povo aí, o povo é muito difícil, viu? Esse povo que você tirou do Egito aí, ô Moisés, meu irmão, é muito difícil, povo complicado. Começaram a me pressionar, ameaçaram até me bater, até me apedrejar, pediu para me fazer esse negócio aí. Eu peguei um ouro, joguei no fogo, saiu isso aí, ó. Toma jeito, Arão. Jogou no fogo o ouro, saiu isso aí. Bom, a ira de Deus se levantou contra aquele povo, morreram gente. Moisés sobe de novo, e Deus fala para ele: olha, Moisés, eu não vou com esse povo não, vamos fazer o seguinte, eu mato todo mundo. Olha como Deus é prático, a gente elimina todo mundo e a gente forma uma outra nação partindo de você. Não, o que vão dizer os povos a respeito do Senhor? O que vão dizer as nações? Deus tirou o povo do Egito para matar no deserto. Que Deus é esse? Aí o que acontece? Deus fala: então tá bom, opção, plano A não deu certo, plano B, eu vou mandar o meu anjo. Deus estava sem paciência, falou: não vou, eu vou mandar o meu anjo com você. Moisés, eu amo Moisés, porque ele é fera, ele olha para Deus e fala assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui, eu quero a tua presença.
Não interessa o que vai acontecer, não interessa se o povo é difícil, não interessa se tem guerra, não interessa se tem gigante, não interessa se tem levante, não interessa se tem tempestade, não interessa se tem terremoto, não interessa se tem mar para atravessar, não interessa se tem Jordão para... Não, se o Senhor não for conosco, nós não vamos arredar o pé daqui. Meu irmão, falta esse tipo de ousadia às vezes na nossa vida. A gente muitas vezes joga tudo nas costas, né? Tudo nos ombros de Deus, fala assim: eu estou esperando, Senhor, resolve a parada aí. E tem coisas que muitas vezes a gente tem que ser enfático com o Senhor: Senhor, eu não vou entrar nesse negócio enquanto o Senhor não me der a direção de fato. Senhor, eu não vou entrar nesse relacionamento, não vou caminhar com Ele enquanto o Senhor não me mostrar o que de fato o Senhor está ou não, porque o que eu preciso do Senhor é a Tua presença. Eu preciso da Tua presença, Senhor, no meu ir, no meu vir, no meu deitar, no meu levantar. Eu preciso da Tua presença, porque se o Senhor estiver comigo, eu sei que de uma forma ou de outra eu atravesso, eu venço, eu derrubo todo e qualquer gigante. Eu não posso, meu irmão, hoje, com tantos perigos, tantos riscos que o homem corre hoje, que a humanidade corre, simplesmente levar a vida. Deixa a vida me levar, né? Deixa, bora. Não, nós precisamos da presença dele. Se o Senhor não estiver comigo, eu não arredo o pé daqui. Se o Senhor não tiver, se o Senhor não me der um sinal, se o Senhor não falar, e Deus fala, e Deus fala, Deus fala assim: então tá bom, chama Bezalel. Quem é Bezalel? Bezalel é um artesão. Você vai dizer o seguinte para ele: Moisés, ele vai construir uma arca. Olha como é lindo isso aqui. Você vai construir uma arca. Como que é essa arca, Senhor? Você vai pegar uma madeira, já sei, para construir uma arca que o Senhor está mandando, vou pegar a melhor madeira, vou pegar o cedro do Líbano, a melhor madeira, lisinha, perfeita. Olha, é o nosso mogno aqui. Ele falou: não. Moisés, qual que é a pior madeira que tem hoje, difícil de trabalhar? É a acácia. Mas o senhor não está pensando em acácia não, né? É ela. Você vai pegar a madeira de acácia e vai construir uma caixa, um caixote. E você vai revestir esse caixote, essa caixa, com ouro por dentro e por fora. Você vai pegar, vai fazer a tampa de ouro. Aí não é madeira, é madeira. E você vai moldar 2 anjos, 2 querubins, um de cada ponta, e as 2 pontas das asas, uma asa de cada um, se tocando na tampa dessa caixa. Ouro por dentro, ouro por fora. Na ponta, nas 4 pontas, nos 4 cantos, 4 argolas. Você vai passar um varal, um tubo, um varão por dentro, também revestido de ouro. Beleza? Eu estava olhando isso aqui. Que relação tem essa arca? Moisés falou assim: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Deus falou: então eu vou. Aí, o jogo de palavras aqui que a gente precisa mergulhar na Bíblia para poder entender. Essa arca, ela representava a presença de Jesus desde aquela época, para caminhar com o povo 40 anos no deserto. Acompanha comigo, gente. Ela representava a presença de Deus no meio do povo através do seu Filho, através de Cristo, que vai caminhar 40 anos com o povo. Quem é aquele? A Bíblia diz, você responde: quem é aquele que é o nosso mediador entre Deus e os homens? Não era a arca. Deus falou assim: alguém vai. Quem era o mediador? É porque também foi feito o tabernáculo, e essa arca, ela ficava no tabernáculo. Quando o sacerdote tinha que se aproximar, ou conversar com Deus, ou orar, ou apresentar o sacrifício a Deus,
Ele chegava diante do quê? Da arca, do propiciatório, aonde entregava o sacrifício. Então quem fazia a ligação de Deus e os homens era a arca. Pastor, mas você está colocando um objeto no negócio. Calma. Essa arca de madeira representava a presença de Deus no meio do povo. E quem é aquele que é o mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo. É Ele que traz a presença de Deus até nós. Quem é aquele que disse que ninguém vai ao Pai, ninguém tem acesso ao Pai se não for por mim? Quem disse isso? Jesus. Quem é o mediador entre Deus e os homens, conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, 5, há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo Senhor. É Cristo. Vai vendo. Não tinha como ter a presença de Deus sem a arca. Deus se manifestava única e exclusivamente ali na arca. Assim como também não tem como ter acesso à presença de Deus, senão através de Jesus Cristo. Pastor, mas usou a pior madeira. Por que a acácia? As instruções de Deus foi fazer a arca que deveria ser feita dessa madeira. Por que não cedro? Por que não cedro do Líbano ou outra madeira? Mas por que tinha que ser uma madeira imperfeita? Porque essa madeira representa a imperfeição humana. Repete comigo, imperfeição humana. Essa madeira era ruim de trabalhar, cheia de nó, difícil de ficar lisa, é difícil. O Bezalel, a hora que chegou para ele o projeto na mão dele, falou assim: ô Moisés, tem certeza? Deus mandou construir uma arca desse aqui? Isso aqui é horrível, isso aqui é terrível, isso aqui não serve, ela é cheia de nódulo, é difícil de trabalhar. É essa daí, Bezalel, revestida de ouro, por dentro e por fora. Por dentro, a madeira significa o quê? A imperfeição humana. Mas revestida de ouro por dentro e por fora, representa a perfeição e a beleza divina. É o homem revestido. Amém, amados? É o homem revestido. Quem foi Cristo? O homem revestido da divindade. O homem, Deus. O homem 100% homem, mas 100% Deus. 100% acácia, mas 100% ouro. Já caminhava com um povo imperfeito no deserto. Está conseguindo entender até aí ou não? E agora? Está pronta a arca, Bianca? E o que eu coloco? Aleluia! O que eu coloco dentro da arca, Daniel? 3 coisas, né? Moisés, você vai colocar. Primeira coisa, você vai colocar as tábuas da lei. As tábuas da lei significa a palavra. Quem é a palavra? Quem é o verbo que desceu do céu? Quem é a palavra viva? Segunda coisa, você vai colocar um vaso com maná. Esse maná que desceu do céu. Quem é o pão que desceu do céu? Cristo. Quem é a palavra? Jesus. Quem é o pão que desceu do céu? Jesus Cristo. E a terceira coisa, você sabe aquele cajado, aquela vara de Arão? Você vai colocar ela dentro da arca. E quando coloca ela dentro da arca, a vara de Arão floresce e dá fruto. A madeira morta, a vara morta, depois de cortada e morta, ressuscita. Aleluia. A imperfeição revestida da perfeição divina. O pão que desceu do céu, a palavra que habita dentro dele e a ressurreição de algo que estava morto. Desde essa época já era sabido que Cristo, mesmo cortado e morto, iria florescer, iria dar frutos, e o fato é que nós estamos aqui. Caminham com a arca, carregando ela. Chegava em determinado lugar, a nuvem parava. Eles ali armavam o tabernáculo, e dentro desse tabernáculo havia 3 espaços: o pátio, o lugar santo e o santo santíssimo.
Quem tinha autorização para entrar no Santo Santíssimo, aonde estava a arca, aonde estava a presença de Deus, era só o sacerdote. Tinha um véu, tinha uma cortina pesada, ninguém tinha poder, ninguém podia entrar naquele lugar, mas o sacerdote podia, o escolhido podia. E aqueles vão caminhando, e eles chegam até as margens do Jordão, e ali Moisés morre. Moisés é recolhido por Deus, ele sobe no Monte Nebo, Deus mostra todo Israel para ele, e fala assim: só que você não vai entrar, só que você não vai entrar. Quem daqui para frente toca essa obra minha é Josué. E eles colocam a arca nos ombros dos sacerdotes, e quando eles colocam o primeiro pé nas águas do Rio Jordão, há uma barreira, há como se fosse um muro de água segurando todo, e passa a última gota de água, e aquele rio fica seco, e o povo de Israel passa. Quando todo mundo passa, a arca termina de passar. Essa é a segunda parte. A primeira, o povo saiu, fez tudo aquela lambança, Deus falou assim: eu não vou, mas Moisés falou: não, o senhor vai, a tua presença tem que estar conosco. Então aí vem a arca. A arca agora, ela começa a participar não apenas da peregrinação, mas ela passa a participar de todas as conquistas de Israel. Aonde tinha algum tipo de situação, lá estava a arca. Os guerreiros iam, mas os sacerdotes levavam a arca primeiro. Infalivelmente, invariavelmente, são 33 reinos que Josué vence. E quem está indo na frente é a presença de Deus. Ah, meu amigo, se você tem inimigos para derrubar em 2024, que a presença de Deus vai à frente, meu irmão. Não queira ir você na frente deixando a arca lá atrás. Não queira ir na frente achando que Cristo depois corre atrás de você. Não vai, meu irmão. Coloque Ele na frente, aponte: Senhor, é isso que eu preciso, é disso que o Senhor, para isso que o Senhor me trouxe aqui. E acredite, e a presença dele se fará na sua vida, e você vai vencer em nome do Senhor Jesus. A arca, ela deixava de ser apenas uma presença no deserto, ela passava agora a ser a presença nas conquistas. Tem gente que busca ao Senhor somente quando está tudo lindo, maravilhoso, quando as coisas estão caminhando. E as conquistas? E as conquistas? Você tem celebrado com Ele também? Quando a coisa está em guerra, pede guerra, as coisas estão acontecendo: Senhor, me livra, me salva, me protege, me ampara, me socorre. Aí corre para Deus. Mas depois da guerra, e as conquistas? E na hora que você fala assim: consegui vencer, você celebra com Deus? Então ela participava também das conquistas. Venceram Jericó, fizeram tudo conforme Deus orientava e foram vencendo. Teve um problema lá na cidade de Ai, mas aí depois resolveram. Passa mais, agora vamos para a terceira parte dessa arca. A primeira foi com Moisés, deserto. A segunda foi a conquista de Canaã. E a terceira, a gente precisa pular. A gente precisa ir lá para frente. Nós vamos chegar no texto lá do comecinho de 1 Samuel. Vocês vão conhecer agora quem é o governo de Israel. Não existia reis ainda. O governo de Israel é através de juízes. Quem está agora à frente do ministério sacerdotal e juiz também é um sacerdote chamado Eli. Aonde está a arca? Na casa de Eli. Lá tem o tabernáculo, tudo certo. E Eli, ele é o guardião da arca nesse período. O nome desse lugar é Siló. Repete comigo: Siló. Eli é o seu guardião. E Eli foi sacerdote, guardou essa arca por 40 anos. 40 anos. A presença de Deus, a presença de Jesus,
na casa de Eli 40 anos. Sabe o que ele fez com a presença de Deus? Esnobou, desprezou. Eli foi um religioso que tratou as coisas do Senhor com desprezo. Eu só carregava o título de crente, mas não tinha nada a ver. Uma das coisas que mais ofende Deus, meu querido, é o pecado da indiferença. Você tem o seu Salvador, você tem a quem recorrer, você tem aquele que é a presença dele viva na sua vida, e você dá de ombros. Você acredita mais no seu potencial, no seu conhecimento, na sua profissão, no seu... Deus não aceita a indiferença, viu, gente? Nunca trate a cruz com indiferença. Nunca cometa esse dano na sua vida tratando Deus com indiferença. Resultado: os filhos de Eli foram piores. Os filhos de Eli foram horríveis. Eles cuidavam da arca, eles viviam ali dentro daquela igreja, daquele tabernáculo, mas eles eram profanos. Eles eram profanos, eles eram prostitutos, relapsos, indiferentes com as coisas de Deus. Deus não deixa passar batido isso não, viu? Esses caras piores, eles são aqueles que cuidam da presença de Deus. Eles acendiam o incenso, eles sacrificavam no altar, mas com o motel agendado para depois que terminar o culto. Está tudo certo. Eles acendiam, eles sacrificavam, eles recebiam oferta, ofereciam a Deus, o melhor eles tiravam para eles, a carne de segunda eles ofereciam para o Senhor. Mas havia uma fila de mulheres esperando eles lá na porta da igreja para prostituição. Resultado: eles foram os piores. Esses caras são eles que estão em posse da presença de Deus. A arca fica 40 anos aos cuidados desse sacerdote Eli e de seus filhos, e a sua família não conhece de fato o Senhor. Isso me dá uma angústia, porque os filhos de Eli foram criados dentro da igreja e não conheciam Deus. Os filhos de Eli por 40 anos, o Eli por 40 anos, ele foi juiz, ele foi sacerdote de Israel, ele foi a pessoa que representava o homem diante de Deus, ele era o líder, ele era o pastor da igreja, criou seus filhos dentro da igreja, mas não criou seus filhos para Deus. Seus filhos foram criados, mas não conhecia tudo de igreja, conhecia tudo de culto, conhecia tudo de som, conhecia tudo de instrumento, mas não conhecia Deus. Sabiam tudo de pregação, sabiam tudo de louvor, sabia tudo de liturgia da igreja, sabia toda a programação, mas não conheciam. Conhecer tudo de Deus é uma coisa. Olha para o teu irmão e diz: olha, conhecer tudo de Deus é uma coisa, conhecer o próprio Deus é outra. Conhecer tudo de Deus você conhece através de um livro. Conhecer o próprio Deus é ter relacionamento com Ele, é ter a presença dEle na sua vida. Tem pais que criam seus filhos na igreja, porém longe da presença de Deus. Se a presença de Deus não for ativa na sua vida e na vida dos seus filhos, meu querido, você terá problemas. Nesse período que Eli está com posse pela arca, estoura uma guerra em Israel, os filisteus, e eles vão para a batalha. E nesse primeiro embate dessa batalha, acontece que os filisteus vencem, e morre 4.000 soldados, guerreiros de Israel. Volta um dos generais até Siló, se ajoelha diante dele e fala: Senhor, nós perdemos 4.000. Nós já vimos falar que na época de Josué, sabe aquela caixa que está lá no fundo, atrás daquela cortina lá, deve estar até empoeirada, diz que quando leva ela para a guerra, a gente vence.
40 anos aqui, eu nunca vi o Senhor usar essa caixa para nada. É uma caixa de ouro, tal, mas diz que quando leva, dá certo. Ele fala assim, mas é o seguinte, você tem que levar pro sacerdote. Eu não posso ir, que eu já estou velho, gordo, barrigudo, já estou quase cego, já estou cego. Vamos fazer o seguinte, vai meus filhos. E levaram a arca dessa vez para a guerra. E quando chega lá do outro lado, o exército de Israel faz um alvoroço enorme, bate o pé, grita, e os filisteus do outro lado do vale falam assim, nós estamos com um problema. Eles trouxeram a presença de Deus para a guerra. Eles achavam que Deus estava. O general dos filisteus disse, sejamos homens fortes, valorosos, vamos para cima. Eu acho que o Espírito Santo falou logo para esse general dos filisteus, pode ir que nós não estamos nesse negócio não. Não está eu, não está o Pai e não está Cristo nesse negócio. Pode ir que vocês vão ganhar. E foram. E agora a derrota foi pior, não foi 4.000. Agora foram 30.000 soldados que tombaram. Alguém sai correndo da guerra. Chega na frente da casa de Eli, na frente do tabernáculo. Encontra Eli numa cadeira, desesperado, não está enxergando direito. E diz, mestre, aconteceu uma tragédia. Morreram 30.000 soldados nessa batalha. Ele fala, conta mais. Tem uma notícia muito triste para te dar, Senhor. Os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram nessa batalha. Ele conta mais. A arca do Senhor foi levada pelo inimigo. Nesse momento, ele dá um suspiro. Ele cai da cadeira, bate a cabeça, quebra o pescoço e morre. Nesse momento, esse mensageiro, ele sabe que a mulher de Finéias está tendo um filho. Ela já está no momento do parto, porque soube da notícia, entrou em trabalho de parto, corre até o quarto, e aquela mulher está morrendo. A criança está nascendo. E antes dela fechar os olhos, no seu último suspiro, eles falam, vamos dar um nome para a criança. Ela fala assim, não. O nome da criança vai ser Icabode, que significa, foi-se a glória de Deus. A glória de Deus já não estava mais com Israel. A glória de Deus agora estava com os filisteus. A mulher morre e a glória de Deus se foi. Os filisteus, eles pegam essa arca e levam para uma cidade chamada Asdod. E eles chegam em Asdod, no templo de Dagon, e falam assim, vamos colocar no santuário do nosso Deus. Tá? O Dagon, que é o Deus dos filisteus, lá em pé. Eles chegam com a arca, pega aí, tá, traz, põe aqui na frente de Dagon, deixa aí, que agora também nós vamos ser abençoados. Naquela manhã eles acordam, Dagon está no chão. Eles falam assim, ventou essa noite. A gente quando faz coisas que a gente sabe que Deus não agrada, muitas vezes a gente procura primeiro achar uma desculpa. Foi coincidência. Meu irmão, cuidado com as coincidências. De repente é Deus soprando Dagon na sua vida. E às vezes precisa soprar para você eliminar, para você tirar algumas coisas. Pare de achar, o crente tem a mania de achar que tudo é coincidência. Aquele bicho, aquele santo, aquela estátua na frente da arca, que é a presença de Deus, não resistiu, ela tombou. Foi o vento. Vamos fazer o seguinte, coloca de novo. Na manhã seguinte, correram para avisar o general, deu ruim, agora essa noite não ventou, nós tínhamos guardas para o lado de fora do templo, não ventou, nem brisa teve essa noite, agora a gente chegou lá, a estátua está no chão, só que ela não está inteira não, ela quebrou os 2 braços, as 2 pernas e a cabeça, para não ter conserto. Amados, aonde chega a presença de Deus,
cai tudo aquilo que você construiu na sua vida de cultura, de culto, de devoção, de idolatria. Deus não troca a glória dele com ninguém. Eles ficam desesperados, falou, deu ruim, acho que nós fizemos lambança. Pega a Super Bonder, cola o nosso Deus aqui, que ele precisa de Super Bonder para ser colado. Tá? Não tinha Super Bonder na época, gente. Ah, vá. Coloca ele de pé de novo, pede desculpa para ele. Vamos pegar e vamos vazar, vamos sumir com esse negócio daqui. E eles sabendo que tinham feito isso, eles levaram a arca para um outro lugar, porque eles estavam em Gate, agora levou para Asdod. Quando chegou em Asdod, houve uma infestação que acabou com a agricultura de Asdod e de Ecrom, que foi uma infestação de ratos. Acabou com a agricultura. Ah, não deu certo não, vamos tirar daqui. Levou para Ecrom. Quando chega em Ecrom, aconteceu um problema pior ainda. Começou a estourar tumores em tudo quanto é gente que tinha lá. Esses tumores são mais conhecidos como hemorroidas. Repete comigo, hemorroidas. Ai, que bonito que ficou vocês falando. E muitos morreram desse mal. Está rindo, Daniel? Aí o que acontece? Eles falaram, não dá certo. Vamos ter que fazer diferente. Vamos ter que devolver essa arca para Israel. Vamos fazer o seguinte, faz um carro novo. Presta atenção, aonde Davi caiu lá na frente, ó. Faz um carro novo, pega 2 vacas, coloca a arca, e aqui, gente, eles fazem um negócio interessante. Eles viram que fizeram essa lambança, aí o que eles fazem? Eles querem compensar. Eles acham que o Deus de Israel é o mesmo Deus dos filisteus. Falam assim, vamos dar um presente para ele? Assim aplaca. Assim fica mais calmo com a gente, não acontece mais nada. Fizeram um carro novo, colocaram a arca em cima, fizeram um cofre e colocaram 5 ratinhos de ouro dentro do cofre. E agora aguenta aí. E fizeram 5, não sei que nome que dá nisso, né? Mas fizeram 5 hemorroidas de ouro e colocaram dentro do cofre. Espantaram as vacas. E as vacas sabiam para onde tinha que ir. E vão caminhando. Nem para a direita e nem para a esquerda. Vão caminhando, vão caminhando. Eles estão de longe observando até que passa as fronteiras de Israel. Chega no lugar chamado Bet-Semes. Lá em Bet-Semes acontece um problema. Eles ficaram felizes porque resgataram a arca. Já está dentro de Israel. Maravilha, conseguimos a arca. Vamos pegar a arca, vamos mexer com a arca, vamos... Aconteceu também um problema lá, porque não é qualquer um que pode botar a mão na arca. Então eles pegam e levam essa arca para Kiriat Jearim. E aqui, meus irmãos, eu estava vendo isso aqui, eu falei, como Deus é bom, né? Não precisou interferência, não precisou entrar em guerra para resgatar a arca. Não precisou de um exército para trazer Deus de volta para Israel. Para aplacar a arca, que eles fazem tudo isso. Tem gente hoje que quer dar presentes para compensar alguma coisa com Deus. Eu vejo em alguns lugares por aí as pessoas, gente, pastor, se eu der a chave do meu carro, Deus vai me abençoar? Se eu levar a escritura da minha casa, colocar lá na fogueira, não sei se é santa ou não é, Deus vai abençoar? Se eu fizer um voto pesado com Deus, vai, meu irmão, vai nessa que está precisando, né? Deus vai te abençoar. Mentira. Deus não precisa, meu irmão, disso. Ele, quando quer te abençoar, Ele vai pelo teu coração, pela tua obediência, não pela tua troca. O Paulo fala assim, ó, não faça nada por troca nem por necessidade, senão vai se dar mal. Infelizmente hoje o que nós mais vemos nos meios religiosos, irmão, se você der 10, Deus devolve 1000. Mentira. Você está perdendo seu tempo. Nada consegue comprar a graça. E repete comigo, a graça é de graça.
Deus conhece o seu coração, amém, amados? Deus não precisa do seu dinheiro. A casa dele, sim, né? Quando você olha para a casa dele, você está olhando para ele. Ele te abençoa não pela troca, mas pelo teu coração. Aí essa arca, ela é levada para uma outra casa, a casa de um sacerdote dentro de Israel, chamado Abinadab. E ela ficou quantos anos na casa de Eli? 40. Ficou na terra dos filisteus quantos meses? 7. Agora ela vai para a casa de um homem chamado Abinadab, sacerdote também. Tem 2 filhos, Uzá e Aiô. E ela vai ficar na casa desse sacerdote 20 anos. 20 anos na casa do sacerdote. E você sabe o que aconteceu nessa casa? Repete comigo, nada. 20 anos numa casa, a presença de Deus, e não acontece nada. Não acontece nada. Nesse período, Saul já estava reinando. Sabe quantos anos Saul reinou? 40 anos. Sabe quantas vezes ele mandou buscar a arca da aliança que estava na casa de Abinadab? Nenhuma. Indiferença. E você sabe o estrago que foi o reinado de Saul. Amém, amados? Quem está conseguindo me entender aqui? Amém? Eu não estou contando história, eu estou falando da presença de Deus nessas casas, nesses tempos. Você já é crente há quantos anos? Quando você entregou sua vida para Cristo? E desde quando Cristo realmente faz parte e a presença dele se faz na sua vida? ...40 anos na casa de Eli, e a sua vida foi tenebrosa. 7 meses nas terras dos filisteus, e foi tragédia. 20 anos na casa de um outro sacerdote. Você percebe como as pessoas tratam a presença de Deus com indiferença? 20 anos na casa desse Abinadab, e no final foi uma tragédia. Tem apenas um símbolo, um objeto, não significa que ali está Deus. Muita gente fala assim, não, mas eu tenho a Bíblia aberta. Pastor, minha casa é abençoada, eu acho, porque eu tenho a Bíblia aberta no Salmo 91 no meio da sala. 20 anos na casa de um religioso e nada. 40 anos no reinado de Saul e nada. 7 meses na terra dos filisteus e nada. 40 anos na casa de Eli e nada. E você acha que a Bíblia aberta no Salmo 91, ou então aquele quadro da Santa Ceia na sua cozinha, ou você acha que aquele crucifixo legal que você ganhou da tua avó, ou você acha que aquele ramo de arroz, bom, isso eu não vou nem falar, bora. Amados, pode dispensar tudo isso, meu irmão. Você não pode trazer a presença de Deus para a sua vida com um objeto. Eu tenho aqui, pastor, um crucifixo que eu guardo, eu tenho uma cruz ali no meu quarto. Pode dispensar tudo isso. Pega essa santaiada aí e pode dispensar. A presença de Deus é muito mais que um amuleto. Vamos para a terceira parte agora. Davi é ungido rei. Saul e Jonatas morrem no Monte Gilboa. A notícia chega para Davi. Davi, ele agora é rei. Ele senta no trono. Primeira coisa que Davi fez, sentar no trono em Jerusalém, não foi saber qual era a população de Israel. Primeira coisa que ele quis saber não era a arrecadação dos impostos. Se fosse no Brasil era, o presidente quando quer saber, quando entra já faz isso. Mas Davi não. A primeira coisa que ele quis saber não foi saber o tamanho do seu exército. Primeira coisa que Davi quis saber, cadê ela? Aleluia. Cadê a presença de Deus? Aonde está a presença do Senhor? Aonde está? Cadê ela? Eu quero a presença de Deus aqui. Aqui comigo, na minha casa, na minha vida, mas principalmente na minha nação. Davi está preocupado com a presença, querer trazer a presença de Deus para o meio, no meio de tanta gente louca, querendo se apossar de Deus, sem ter Deus de fato.
nós vemos duas pessoas falar que, olha, sem a tua presença não vai rolar. Primeiro foi a Moisés: Senhor, se tu não for conosco, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés. E o Salmo 51, quando Davi ele diz: Senhor, não retires de mim o teu espírito, nem afaste de mim a tua presença. Você tem feito essa oração? Você tem feito essa oração? Não afaste de mim a sua... Eu preciso dela. Eu preciso dela. Qual é o seu grau de interesse pela presença de Deus? Davi, ele quer de volta a presença de Deus em Israel. Então ele vai buscar onde? Na casa de Abinadab. Só que ele está tão desesperado. É empolgação, meu irmão. A empolgação sem conhecimento é um perigo. Empolgação sem conhecimento é um perigo. Empolgação sem conhecimento, você vê gente subindo até em coluna no meio da igreja, achando que estou pegando Deus, estou subindo na coluna, parece um... Empolgação sem conhecimento faz você praticar coisas que Deus na verdade não se agrada. Por isso que a Bíblia é importante, por isso que o conhecimento da palavra do Senhor é necessário. Davi, ele não lê a Torá, não lê a palavra, não lê em Levíticos e também em Números, para saber como que ele deve trazer essa arca. Ele simplesmente vai para a casa de Abinadab. E o incrível, que nós estamos falando de um sacerdote que também não lia a palavra. Era para ele conhecer, falar: ô Davi, peraí, não é assim que leva não. É assim que chegou aqui, num carro de boi, puxado por 2 vacas, tá? Mas não é assim que você vai levar não, porque eu conheço. Não, indiferença de novo com a palavra do Senhor. Você sabe o que eles pensaram? Chegou assim, leva assim. O mundo lá fora está fazendo assim, vamos fazer assim também. Isso está bombando naquele lugar, naquela igreja, tal, então nós vamos fazer, porque isso dá resultado, isso traz retorno. Quando você faz assim, você procura imitar o que estão fazendo por aí, sem ler essa daqui, você se arrebenta. Uma seita pagã lá dos filisteus trouxeram a arca num carro de boi novo, mas tem que ser novo, hein? Puxado por 2 vacas. Então não vai ser nem vaca, vou trazer boi. As vacas não tropeçaram, os bois sim. Porque enquanto foi as vacas que estavam trazendo, elas veio certinho, até chegar em Israel. Os bois, meu querido, aí já era o povo dele que precisava, o povo de Deus que precisava ser ensinado. E aqui, Davi, ele comete seu primeiro erro como rei. Eu gosto de lembrar que Davi cometeu 3 erros cruciais na sua vida. O primeiro foi esse: não ler, não ter conhecimento daquilo que ia fazer e colocar essa arca em cima de um carro de boi. O segundo erro está em 2 Samuel capítulo 11, quando ele vai ter aquela questão do adultério, do homicídio, né, contra Uzias, o marido de Betseba. Então, Urias. E o terceiro, quando ele lá na frente quer fazer o censo. Peraí, Deus te abençoou, cara, você não precisa fazer conta não. Te abençoou, não precisa você querer saber. Então é aquilo, né? É o ego querendo saber como tinha sido seu reinado. Então os 3 erros. E o primeiro é esse aqui: Davi manda fazer um carro de boi novo. Ou seja, ele fazendo isso, ele quer que coisas materiais carreguem e levam à presença de Deus. Por falta de conhecimento, tem muita gente hoje inocente profanando o sagrado. Davi pensou: se a religião colocou a arca num carro de boi, também vou colocar. E além disso, eu estou buscando a presença de Deus na casa de um pastor. O pastor também deve saber o que está fazendo quando me entregar. Então a arca está vindo, colocar a arca em cima de um carro de boi, e os bois estão indo. De boa. De boa. Quando Deus não está no negócio, as coisas podem sair do controle, viu, meu irmão? Não tenta fazer as coisas para Deus, sendo que Deus não está nesse negócio. Aí se perde e fala assim: poxa vida, mas eu achava que Deus estava no negócio, eu achava que Deus ia me abençoar. Não. Estão trazendo a arca quando a palavra do Senhor diz que os bois tropeçam. Tem coisas na nossa vida que não vai ser má
de almirante, nem céu de brigadeiro. Não vai, gente. Tem dia que os bois vão tropeçar. Como eu estou preparado? Eu tenho condição de sustentar aquilo? Eu tenho condição de buscar em Deus aquilo? E a arca está vindo, carro de boi e tal. De repente, esse carro de boi, por ser novo, as tábuas lisas, novas, a arca, os bois tropeçam e a arca ela desliza. Nesse momento, um dos filhos de Abinadab vai tentar segurar. Ela é uma arca pesada, ela é ouro por fora, e rompe a cabeça dele, machuca e ele morre. Então, um silêncio toma conta naquele lugar que é a eira de Nacon. Davi fica angustiado. Davi entende de guerra, mas ele não entende de arca, porque foi de alguma forma, foi omitido, foi guardado, foi escondido a presença de Deus por um longo período de Israel. Ele entende de guerra, mas de arca, Senhor, eu não sei que lambança que eu fiz aqui, que saiu tudo errado. Então eles pegam essa arca agora e levam para a casa de um homem, chamado Obed-Edom. E a arca, ela vai ficar na casa dele. O Davi fala assim, leva lá e vê o que acontece, porque já teve problema lá com os filisteus, agora teve problema na casa de Abinadab, eu não quero isso agora para mim não, primeiro preciso entender esse negócio. E a arca fica na casa de Obed-Edom por 3 meses. O que Obed-Edom faz? Obed-Edom coloca a arca no lugar de destaque. Coloque Deus, a presença dele, em lugar de destaque na sua vida. Qualquer pessoa que entra na casa de Obed-Edom, a primeira coisa que viu era a presença de Deus. As pessoas que entram na sua casa, a primeira coisa que vê é a presença de Deus? Eu brinco com os irmãos às vezes, eu vou na casa dos irmãos, às vezes me convidam, pastor, dá uma passada lá em casa, então eu passo sem avisar. Aí vem sempre aquela coisa, pastor, vai entrando, mas não repara? Não. Eu dou risada. A primeira coisa que eu quero ver não é uma casa arrumada, é a presença de Deus naquele lugar. Quando eu entro no negócio, numa empresa de algum irmão, a primeira coisa que eu oro é que a presença de Deus se faça presente naquele lugar. Amém, amados? Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos entender, ele colocou aquela arca no lugar de honra. Vai saber se na casa de Abinadab não ficou no porão, escondido, empoeirado. Agora não, agora está no lugar de honra. E nós precisamos entender que Deus vem em primeiro lugar nas nossas vidas. Não é o trabalho, não é o namorado. Pastor, não aguento, ele foi embora. Falei, quem? Deus? Não, meu namorado. Falei, não, deixa esse Zé embora. Tem coisa que é melhor perder do que achar, filha. Deixa embora, pelo amor de Deus. Se ele foi embora, entendeu? Não dê o seu coração para quem não tem um. Amém? Deus tem que ocupar o lugar de destaque na nossa vida, para que você seja abençoado. Deus abençoou. O que Deus abençoou Obed-Edom em 3 meses? Não aconteceu na vida de Saul 40 anos, não aconteceu na vida de Eli 40 anos, não aconteceu na vida de Abinadab 20 anos, e não aconteceu na vida dos filisteus 7 meses. Em 3 meses, o que Deus pode fazer? O que em poucos dias Deus pode fazer na tua vida, meu irmão, se a presença dele estiver dentro da sua casa. Não queira chegar final de 24 e falar assim, pastor, esse ano não aconteceu nada, minha vida foi um desastre. E eu vou fazer uma pergunta para você. Você lembra da mensagem do Natal? Se você tem a presença de Deus na sua vida, vai ter luta, vai estar complicado, vai estar difícil, vai estar isso, sim, mas vencemos todas. O que esse ministério passou em 2024 não foi pouca coisa. Coisas difíceis, lutas. Olha, muita coisa que deixou o coração do pastor triste, mas também teve muita coisa maravilhosa, tantas coisas boas, a renovada que o ministério deu, porque a presença dele estava aqui. A presença dele está aqui, a presença dele se faz aqui, e 2024 será também um ano onde a presença dele estará aqui no nosso meio e na sua vida, em nome de Jesus.
Quando Deus ocupa lugar de destaque na sua vida, na sua casa, na sua igreja, tudo começa a ser abençoado. Davi não conseguiu levar a arca para a cidade de Davi. Então ele descobre o porquê. Descobre por quê? Ele descobre que a arca não pode ser tocada, mexida, transportada por animais. Ela tem que ser transportada por varais. Lembra das argolas na ponta? Nos ombros de sacerdotes. E aqui, enquanto isso, as notícias vão chegando lá da casa de Obed-edom para Davi, dizendo: olha, gente, tá uma maravilha lá, viu? Tá correndo tudo bem. Tá show de bola. Tá uma bênção. Davi vai ler a Bíblia e descobre o porquê que não deu certo. E agora, buscando Deus da forma certa, 3 meses depois, ele bate palma na casa de Obed-edom e fala assim: vim buscar a arca, só que dessa vez do jeito certo. A arca agora é levada para Jerusalém do jeito certo. E o jeito certo qual que é, pastor? Nos ombros do varais, nos ombros dos sacerdotes. Que jeito, pastor? Com música. Tem lugar por aí que você não podia nem bater palma. Não, aqui podia bater palma. Na presença de Deus você pode bater palma. Na presença de Deus você pode dançar. Na presença de Deus você pode tocar, desde que Ele seja o centro do seu louvor, da sua adoração. Não adianta você querer cantar Sabor de Mel achando que você está louvando e adorando Deus. Isso é música de guerra. Aleluia. Dá para trazer a presença da glória de Deus para dentro da nossa igreja, amados? Dá. Da nossa casa? Dá. Da nossa vida? Dá. Como, pastor? Com festa, com música, com dança, com sacrifícios, desde que o nosso coração esteja interessado pela presença de Deus. Obed-edom entrega. Já pensou? Seu Obed-edom, corre lá e fala para o Obed-edom que o rei está aí. Puxa vida, eu vim buscar a arca. Obed-edom entrega a arca para o rei. Davi vai levar a arca da presença de Deus, não para uma casa em particular, não para a sua casa, mas ele vai levar a arca da presença de Deus para uma nação em particular, Israel. Hoje Jesus é a nossa arca, porque Ele veio em corpo de homem, acácia, mas revestido do Espírito de Deus, ouro. Acácia, madeira imperfeita, revestida pelo perfeito. Ele é as tábuas da lei, o verbo, a palavra que se fez carne. Ele é o maná no vaso, o pão vivo que desceu do céu. Ele é a vara de Arão que, mesmo cortada, mesmo morta, floresceu no 3º dia e ressuscitou. Esse é o nosso Cristo. Nossa arca não é representada por uma caixa, mas por um Cristo, o Filho de Deus. Por isso da minha insistência, não é o Natal, não é o 25, não é o nascimento só, é a presença dEle que eu preciso para manter esse espírito. Não é espírito natalino, é o espírito de salvação na minha vida, na minha casa, na minha família. Porque senão, meu irmão, o ateu está comemorando Natal, o incrédulo está comemorando Natal, aquele que faz mal para os outros está comemorando Natal, um bando de político corrupto já está em recesso comemorando Natal. Mas o que eu quero que você comemore esse ano é a presença de Cristo na sua vida, não o nascimento apenas, mas Ele tempo todo, integral, full time, na sua vida, para sempre, meu irmão. Não viva uma vida como viveu Eli e seus filhos. Não misture Deus, a presença de Deus, com outros deuses, como fizeram os filisteus. Jesus é o único, não tem outro além dele, e Ele não divide a glória dele com ninguém. Nossos irmãos católicos que me desculpem, mas Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, e Ele não divide a glória dele com ninguém. Não adianta.
Não seja crente comum como Saul, que por 40 anos não se preocupou em saber onde estava Deus. Não seja um sacerdote irreverente como Abinadab, que por 20 anos não se atentou ao Deus que estava na casa dele, na vida dele. Seja um adorador, com temor, com reverência, como foi Obed-edom. Primeiro, aceite Jesus na sua vida, na sua casa, e desfrute da presença dele. Seja um adorador como foi Davi. Busque o Senhor, mesmo que os bois tropecem. Eu vou voltar aqui e Deus vai me curar nesse lugar. Eu saí do culto hoje, mas eu saí arrebentado. Mas eu vou voltar, porque eu sei que Deus tem um plano na minha vida. Os bois tropeçaram essa semana, mas eu vou voltar, porque eu sei que Deus tem uma promessa na minha vida. Os bois tropeçaram, aconteceu isso, não agradou o Senhor. Essa semana eu ofendi Deus com palavras. Os bois tropeçaram na minha vida, mas eu vou voltar, porque eu não desisto do meu Salvador, gente. Resiliência para com Cristo. Eu não desisto, eu insisto. Você pode estar pensando, quem saiu perdendo nessa história toda foi Obed-edom, né? Estava tão bom, o negócio estava tão legal, estava dando tudo certo, brother. Olha, naqueles 3 meses, a filha engravidou, está vindo um varão aí, deu certo a venda daquele sítio, olha, conseguimos comprar a casa lá em Israel, o poço que a gente furou exatamente ali, saiu água e água boa, estava uma maravilha. Obed-edom estava feliz. Chega o rei lá, vim buscar a arca. Você vai falar, poxa vida, quem saiu perdendo foi esse cara. As coisas estavam indo de bem, cada vez melhor, levaram. Eu digo para você, meu irmão, não. Obed-edom foi levado para Jerusalém. Ele saiu da onde ele vivia, Kiriat Jearim, e foi levado para Jerusalém. E você sabe o que ele se tornou? Você sabe o que esse homem se tornou? 1 Crônicas 16:38 diz: e ele se tornou guardião da arca agora. Ninguém podia chegar até a arca se não passasse por Obed-edom, porteiro do templo. Isso é honra. Isso é honra. Ele está vivendo, ele está comendo agora na mesa da monarquia agora, e está cuidando das coisas de Deus. Isso é lindo, meu irmão. Isso é honra. E só para finalizar, eu quero deixar essa palavra com você. É uma palavra de Natal, pastor? É uma palavra da presença de Deus. A presença desse Cristo vive e habita na sua vida. Não desista, mesmo que os bois tropecem. Volte, resgate e faça com que a presença de Deus se mantenha na sua vida, em nome de Jesus. Comece o ano de 2024 um pouquinho diferente. Lembra lá, Abinadab. Lembra lá, Eli e seus filhos. Lembra lá, os filisteus. Não tem nada a ver comigo, pastor. Eu sou o Obed-edom da história. Eu sou o Obed-edom da história. Sou evangélico há pouco tempo, mas já sinto a presença dele na minha vida e na minha casa. Ele habita hoje. Não num crucifixo, não num quadro de ceia, não num amuleto, não numa... Não. Ele habita na minha casa. Ele é maravilhoso. O que eu quero, o que eu desejo de Deus e o que eu espero de Deus. Eu quero, eu amo, eu preciso da presença de Deus na minha vida. Amém, amados? O que eu quero, o que eu desejo de Deus e o que eu espero de Deus. Repete comigo: a tua presença, Senhor. A tua presença. Se coloque em pé, por favor. Estamos terminando um ano e prestes a começar o outro, com ou sem a presença de Deus na sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos colocar diante do Senhor a nossa vida, as nossas causas. Quantas vezes os bois tropeçaram esse ano?
e você de alguma forma cometeu um deslize contra o Senhor, contra a sua presença. Hoje eu quero te encorajar, meu irmão, a resgatar. Os bois tropeçaram com Davi. Com Davi. Foi Davi que errou, mas ele voltou com humildade para resgatar aquilo que ficou pelo caminho. Que a presença do Senhor não se afaste jamais da tua vida, da tua casa e da sua família, em Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, peça aí agora que a tua presença não se afaste, não se perca no caminho, não ignore, Senhor Deus querido, a minha vida, a minha casa, a minha família, meus sonhos, meus projetos, mas que a tua presença se faça constante nos meus dias. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa manhã. Aqui, Senhor Deus querido, há muitas vidas, muitas pessoas que vieram, Pai amado, para resgatar a tua presença, e eu creio que elas saem daqui hoje, meu Pai, entendendo o que é, Senhor, ter o Senhor em suas vidas, todos os dias, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Nós não queremos viver como muitos, Senhor Deus Santo, que pensam que apenas por ter um objeto dentro de casa já estão guardados, mas a tua presença não está naquele objeto. Senhor Jesus, o Senhor já vem de muito tempo, abençoando e caminhando com teu povo, transportado, Senhor Deus querido, e isso eu acho maravilhoso. Aquele que tem o mar na concha das suas mãos, aquele que tem o controle e sabe o nome de todas as estrelas, pois te pendurou cada uma no seu lugar, aquele que tem o universo nas suas mãos, nos estrados dos seus pés, aquele que tem tudo isso, tem todo o poder, foi humilde o suficiente para caber dentro de uma caixa, para que seja pedagógico para a gente, para que nós possamos entender. Aquele que tem todo o poder, não se tem como contar o tamanho de Deus. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, e a sua humildade também tão grande, que Ele submeteu a entrar numa caixa, para poder ensinar o povo e mostrar o caminho da retidão. Esse Deus que é tão poderoso, Deus dos exércitos, poderoso em guerra, se submeteu numa via dolorosa, arrastando um madeiro pesado em seus ombros, mas Ele podia olhar 2000 anos depois, uma igreja, num domingo de manhã, adorando Ele e buscando a sua presença. Deus Santo, esse é o teu povo, um povo cheio de erros, cheio de falhas, mas é um povo que te adora e busca a sua presença.